Muito boa noite. Eu queria começar neste dia de festa por saudar o Sr. Dom António Braga, que preside esta sessão, dizer-lhe que é uma grande alegria estar aqui consigo, na sua diocese. Saudar o Sr. Dom João Lavrador, Bispo Coadjutor, a quem me ligam laços de grande amizade, visto termos trabalhado precisamente juntos, o Sr. Dom João, primeiro ainda como padre, secretário da Comissão Episcopal da Cultura, Comunicações Sociais e Bens Culturais da Igreja, e depois como bispo vogal desta comissão, e por isso é uma pessoa que no interior da Igreja Católica em Portugal tem um larguíssimo conhecimento do mundo da comunicação social, e aquele repto que o Padre Cassiano lhe lançou certamente dará muitos frutos, esse e outros, porque tem de facto uma grande competência, e quero, nesta primeira ocasião que estou consigo, depois da sua nomeação, quero desejar-lhe as maiores felicidades pastorais, cristãs, aqui para a Diocese dos Açores, uma diocese insular como aquela a que eu pertenço, e por isso desejo o melhor, e que seja de facto a imagem de Jesus capaz de congregar e fazer união aqui na Diocese e levar e servir esta Igreja como Deus quer. Queria saudar o Sr. Padre Cassiano, diretor da Crença, o Sr. Padre José Borges, que também está ligado à sua administração e propriedade deste projeto, saudar a Graça Amaral da Comissão Organizadora e agradecer-lhe as amáveis palavras, saudar as autoridades aqui presentes, civis, políticas, sociais, religiosas, e dizer um pouco o ponto de vista em que eu me situo para falar nesta noite, agradecendo o convite para me juntar a este aniversário. Um jornal como a Crença, que faz 100 anos, pode ser visto de muitos pontos de vista. E um jornal é interessante de várias maneiras, do ponto de vista sociológico, por exemplo, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da própria ciência da comunicação. Mas para mim, como teólogo, um jornal interessa-me sobretudo do ponto de vista antropológico, como realidade humana. E penso que, respeitando o espírito da própria crença, eu permito-me nesta noite ser um pouco irreverente, porque aos 100 anos a gente já pode sonhar, já pode dizer outras coisas, porque já cumpriu muitas. A crença já construiu ao longo destes 100 anos uma história, e por isso também ganhou liberdade para poder ser aquilo que ela é, manter a sua identidade e crescer como grande projeto de igreja e de comunicação aqui em Vila Franca do Campo. Eu então queria lembrar uma espécie de decálogo, dizendo coisas muito óbvias daquilo que hoje um jornal é, mas ao mesmo tempo deixando a sugestão para que se olhe também para o contrário disso. E o primeiro mandamento, diria eu, é o da utilidade. Porquê é que existe um jornal? Porque ele é útil. É útil porque aproxima as pessoas, é útil porque dá as notícias, é útil porque é um ponto de comunicação importante, é útil porque é uma luz de presença no território, é dizer estamos aqui, é útil. Um jornal é útil. Mas é importante que um jornal também não despreze aquilo que é inútil. Isto porquê? Porque a nossa vida hoje, a nossa cultura, está muito sufocada, capturada pela ditadura das utilidades. No fundo, acaba por só ter valor aquilo que é útil. E aquilo que é útil dentro de um certo parâmetro, dentro de um certo registro, que tem a ver com o mais imediato, o mais instantâneo, que tem a ver com a produtividade. E muitas vezes o inútil, as coisas inúteis, são aquelas que verdadeiramente nos dão acesso à polifonia da vida,
na sua variedade, nos seus contrastes, na sua realidade maior, na sua inteireza, na sua globalidade. Por exemplo, Jesus foi um mestre espantoso do inútil. Ele não só nos deixou regras muito úteis de vida, ele também nos desafiou para uma experiência do inútil, como aquela que nos aparece, por exemplo, descrita no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, quando Jesus diz: não vos preocupeis quanto à vossa vida, com o que haveis de comer, nem quanto ao vosso corpo, com o que haveis de vestir, pois a vida é mais que o alimento e o corpo é mais que o vestuário. Reparai nos corvos, não semeiam nem colhem, não têm despensas nem celeiros, e Deus alimenta-os. Reparai nos lírios, como crescem, não trabalham nem fiam, não são úteis, pois eu digo-vos, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então, o Evangelho é também uma escola da inutilidade, no sentido que nos abre para aquelas dimensões da vida que não são imediatamente as da utilidade, que não vão produzir um resultado pragmático naquele momento, mas que nos permitem abrir clareiras onde o nosso ser respira, onde aqueles assuntos que não estão à flor do tempo, que não são a espuma dos dias, mas são aquelas, talvez sejam as questões mais determinantes da vida, podem ter lugar. E a coragem de defender o inútil é uma coragem que engrandece a própria vida. Eu lembro-me de uma grande autora mística do século XX, Etty Hillesum, uma mulher judia que se ofereceu, imaginem, como voluntária para um campo de concentração. Ela primeiro foi enfermeira, depois ficou prisioneira. E uma das coisas que ela conta no seu diário, que é um documento impressionante de sobrevivência espiritual no meio das horas mais negras do século XX, ela conta que no campo de concentração, no meio daquela, a gente nem consegue imaginar, no meio do inimaginável, ela tinha um cântaro com flores. E os amigos diziam-lhe: mas como é que tu, numa altura destas, num inferno destes, consegues pensar em flores? Pois é sempre preciso pensar em flores e naquilo que as flores podem significar. Um grande poeta do século XX, Manuel de Barros, ele tem um poema que eu gosto muito de pensar, mesmo em termos espirituais e culturais, o desafio que este poema nos traz. Ele diz assim: prefiro as máquinas que servem para não funcionar. Quando cheias de areia, de formigas e de musgo, elas podem um dia milagrar flores. Também as latas desprezadas servem para ter grilos dentro e podem um dia milagrar violetas. Eu sou beato em violetas. Todas as coisas apropriadas ao abandono me religam a Deus. Senhor, eu tenho orgulho do imprestável. O abandono me protege. Então, o primeiro ponto é este. Um jornal é importante que seja útil e que nós imediatamente reconheçamos a sua utilidade. Mas é importante que num jornal haja espaço para as coisas inúteis. Isto é, para a vida respirar com outra liberdade. Para não ser aquela imediatez do servir para qualquer coisa, mas ligar-se às grandes questões, às grandes interrogações, às grandes experiências, que muitas vezes são aquelas mais submersas e que têm a ver com a contemplação, com a beleza, com o significado da vida. O segundo mandamento tem a ver com a rapidez. Hoje, nós sabemos, vivemos no mundo do direto. O mundo tornou-se uma aldeia global. O grande mundo, hoje, nós podemos assistir em direto àquilo que está a acontecer a milhares de quilómetros e sofremos e emocionamos-nos com aquilo que está tão longe de nós, porque tudo é rápido. E um jornal, como a crença, também tem de ser rápido dentro do seu passo e tem de acompanhar o seu tempo e as coisas que acontecem. Mas o contrário também é importante. Também é importante não esquecer a lentidão. E há um grande escritor europeu, Milan Kundera, que tem um livro chamado precisamente A Lentidão. E ele diz esta coisa muito importante.
A velocidade conduz-nos ao esquecimento. A lentidão conduz-nos à memória. Então, nós, para preservarmos a nossa vida, preservarmos as dimensões mais profundas do nosso ser, nós precisamos de um tempo de digestão, que não é o tempo rápido, não é o tempo apressado, não é o tempo ofegante, não é o tempo em que não temos tempo para nada, mas é o tempo de uma lentidão, o tempo que dá para mastigar bem a vida e para encontrar sabor nela, o tempo que dá para ouvir uma notícia e guardá-la no coração, o tempo para conversar, o tempo para pensar. E é fundamental que um jornal seja também um lugar onde a lentidão é possível, onde, contactando com ele, nós reaprendemos a andar de outra maneira, reaprendemos a ser. Isso obriga-nos muito a contrariar aquilo que é o ritmo das nossas sociedades, onde nos temos de desdobrar e multiplicar e fazer isto e aquilo, enquanto a lentidão introduz um abrandamento interno, que muitas vezes é aquilo que permite que eu tenha a minha própria opinião, que eu tenha a minha própria ideia. Porque nas coisas muito rápidas, nós vamos atrás da opinião dominante. Quando temos lentidão, nós permitimos que sejamos nós a olhar, somos nós a ouvir, somos nós a discernir. E por isso a lentidão é uma qualidade fundamental na comunicação de marca cristã. É importante que a comunicação satisfaça os nossos desejos. E hoje a grande comunicação social vive disso. Vive a satisfazer, vive a saciar o leitor. O auditório quer isto, então é isto que lhe dão. O auditório tem vontade de ver aquilo, ou tem curiosidade por aquele outro. E essa curiosidade é satisfeita. Hoje, por exemplo, as grandes empresas de comunicação social são máquinas de satisfação dos desejos. São máquinas para saciar. E, no fundo, nós tornamos-nos consumidores saciados de comunicação. Mas é muito importante que a comunicação seja também uma arte de acender o desejo. Não apenas de satisfazer o desejo. Há um grande pedagogo, Rubem Alves, que ele dizia isso das escolas, mas também se pode dizer isso de um jornal. Ele dizia, um bom professor, antes de entrar na sala de aulas, devia levar os seus alunos a passar por uma cozinha. Porque mais importante do que dar de comer, é importante criar a fome. Criar o desejo de comer. Ora, um jornal não pode ser apenas o servir a comida feita. Tem de criar o desejo, tem de criar a necessidade, tem de criar o verdadeiro interesse, ajudando os seus leitores a perceber isto, que o desejo é sempre dinâmico. O desejo verdadeiramente é insaciável, não se sacia. A coisa importante não é saciar o desejo, mas aprofundar o desejo e permitir, no fundo, que cada um de nós possa perceber que mais importante que consumir emoções, consumir informações, consumir opiniões, mais importante do que isso é a pessoa tornar-se pessoa e, em vez de consumir e deixar-se consumir, o importante é consumar a vida. Isto é importante que eu me realize, é importante que eu olhe, que eu sinta, que eu veja, que eu encontre e que eu me sinta verdadeiramente a caminho, mesmo que isto da minha fome e do meu desejo muitas vezes me coloque fora da multidão. Um grande filósofo, um fenomenólogo, Merleau-Ponty, dizia o seguinte: solidão e comunicação
não devem ser vistos como dois termos de uma alternativa, mas como duas faces de um mesmo fenómeno. Isto é, a gente não lê um jornal apenas para se encontrar com os outros. Nós temos de ler um jornal também para nos encontrarmos connosco mesmos. E só assim é que um jornal verdadeiramente cumpre a sua função. Quarto mandamento. A comunicação é uma arte de dizer, é uma arte de falar, é uma arte de apresentar notícias. É verdade. E é importante que um jornal seja isso. Mas também o contrário é verdade. A comunicação é a arte de escutar. E achei muito curioso aquilo que o padre Cassiano dizia na sua comunicação inicial, falando do seu desejo para a crença. Ele dizia, nós desejamos também que aqueles que não têm voz possam fazer ouvir a sua voz através da crença. Então, um jornal não é apenas uma máquina de palavras, de deitar palavras para fora. É também um lugar de escuta, um jornalismo de auscultação, em que se escuta as pessoas, em que se escuta a sociedade, em que se escuta o interior da igreja, se escutam as comunidades, se escuta... E escutar é das coisas mais sérias da vida. É das coisas que nós, individual e socialmente, mais precisamos de aprender. Ouvir não é fácil. Uma grande escritora, Clarice Lispector, dizia o seguinte, que é uma espécie de oração. Ela dizia isto: ouve-me, ouve o meu silêncio. O que falo nunca é o que falo, e sim outra coisa. Capta na tua escuta essa outra coisa de que na verdade falo, porque eu mesma não posso. Quer dizer, o que a gente quer que os outros escutem, muitas vezes não é o que nós dizemos com as primeiras palavras. Muitas vezes é aquilo que fica calado dentro das próprias palavras. E a escuta é escutar isso, é escutar a infralinguagem que todos transportamos, isto é, a linguagem ligada à biologia, ao corpo, às paixões, àquilo que nós vivemos, às nossas dores, às nossas feridas, aos nossos sonhos, às nossas esperanças. E escutar também o que se chama a ultralinguagem, isto é, escutar a história, as ideias presentes, escutar o futuro. Tudo isso são desafios para a própria escuta. Ora, numa cultura de avalanche, como é a cultura contemporânea, a verdadeira escuta é sempre uma espécie de recuo crítico perante ao frenesim de mensagens e palavras atordoantes que nos são impostas. Hoje, a tendência da comunicação social, e esse é um perigo muito grande, é tornar-se entretenimento. E a palavra entreter é uma palavra que, se a gente pensar, diz muito. A palavra entreter é ter entre, é manter entre, é prender. Ora, a verdadeira palavra, a verdadeira escuta, é aquela que liberta, é aquela que não mete o real dentro de uma telenovelização, seja ela política, económica, cultural, mas a escuta é uma capacidade de recuar criticamente e olhar para o outro, como o outro, e acolhê-lo enquanto outro. Um jornal serve para, e a comunicação serve para resolver, eu vou dizer agora uma palavra que pode parecer difícil, mas depois percebe-se, para resolver a iliteracia cultural ou social, para nos dar conhecimento no campo social, cultural, eclesial, político, económico. Mas também é importante que um jornal sirva para resolver a nossa iliteracia sensorial. O que é que eu quero dizer com isto? E cito um grande cineasta sueco, Ingmar Bergman, que ele dizia: na escola nós aprendemos tantas coisas. Aprendemos às vezes coisas que são imediatamente para esquecer. Mas há uma coisa que ninguém nos ensina.
ninguém nos ensina a usar os nossos sentidos. E a verdade é que nós podemos ser muito cultivados em tantas áreas do saber e podemos ser completamente analfabetos no sentir, no ver, no ouvir, no tocar, no uso dos nossos sentidos. E isso liga-se àquilo que é o diagnóstico do nosso tempo, mesmo o diagnóstico do ponto de vista das patologias. Há um grande filósofo coreano que ensina na Universidade de Berlim. Ele faz este diagnóstico muito interessante do nosso tempo. Ele diz, até aqui, o grande mal, os grandes transtornos em termos de saúde que nós sofríamos eram sobretudo pandémicos, que tinham a ver com o vírus, com as bactérias, e resolviam-se com as vacinas, e resolviam-se com medicamentos tradicionais. Mas a grande doença do século XXI não será já de tipo viral, mas será de tipo neuronal. Isto é, tem a ver muito mais com as questões dos transtornos, com a depressão, transtornos de personalidade, com as neurastenias, com os síndromes de infelicidade, doenças muito mais do foro psíquico que propriamente do foro viral. E isso tem a ver com o quê? Tem a ver com os nossos estilos de vida, com o nosso modo de viver. E tem a ver com esta exageração. Nós vivemos mergulhados numa sociedade que está continuamente a estimular os nossos sentidos. Isso o que é que provoca? Uma incapacidade de sentir. Uma incapacidade de sentir. Há um verso de Fernando Pessoa que é completamente profético em relação à nossa experiência de mulheres e homens contemporâneos. Ele dizia isto: eu não sei sentir, eu não sei ser humano. E de facto, hoje faltam-nos escolas que nos ajudem a reaprender a sentir, a usar melhor os nossos sentidos, a encontrar novos equilíbrios, a combater o atrofiamento interior da nossa própria vida. O 6º mandamento diz assim: a informação é para todos e, como tal, a informação tende a massificar. Isto é verdade, quer dizer, não se pode fazer um jornal para uma pessoa. Oxalá que a crença pudesse ter agora um grande incremento de assinantes. Os jornais fazem-se para uma comunidade. Mas o contrário também é verdade. É importante que fale para o todo, mas é importante que seja uma escola de vida para pessoas, que instigue a fundação de sujeitos, que crie, que faça de cada leitor um protagonista, um agente da sua própria transformação. Digamos, o grande estudioso do fenómeno da comunicação de massas no século XX foi McLuhan. E ele dava esse exemplo da televisão. Nós ligamos um bocadinho a televisão e o que é que acontece? Uma despersonalização. Porquê? Passamos a ser tratados como espectadores. Já fazemos parte de um grupo coletivo e somos iguais ali, reagimos todos da mesma maneira, queremos todos a mesma coisa, aplaudimos todos ao mesmo tempo, passamos a funcionar como um conjunto. Ora, a responsabilidade pelo percurso individual, a capacidade de promover aquilo que é único, aquilo que é próprio de cada sujeito, a sua biografia, a sua trajetória, é alguma coisa que uma verdadeira comunicação também não pode perder de vista. O 7º mandamento tem a ver com esta mudança de pergunta que hoje nós fazemos quando usamos este aparelho, o telemóvel. Quando havia os telefones fixos, nós ligávamos a uma pessoa e do outro lado, está? Estou. Porque sabíamos se a pessoa atendia o telefone, ela estava naquele lugar, ou estava em casa, estava onde estava o telefone fixo.
Agora, quando falamos ao telemóvel, a primeira pergunta é onde estás? Onde estás? E isso acaba por ser muito revelador da nossa cultura. Porque é uma cultura onde nós já não sabemos onde estamos. E não sabemos onde o outro está. Os filhos já não sabem onde estão os pais, mesmo as crianças. Onde estás? Onde estás? Onde estás? É uma sociedade flutuante, onde a inscrição como que perdeu a âncora. É uma sociedade sem âncoras. Podemos estar aqui, mas também ali, mas também acolá. Ora, é importante que a comunicação tenha esta capacidade de abranger, mas é importante que na comunicação nós possamos saber onde o outro está e onde é que nós estamos. E que a comunicação sirva para consolidar esse conhecimento, que é um conhecimento intelectual, mas também é um conhecimento afetivo. É um conhecimento que passa pela relação. O 8º mandamento é este. O primeiro dever da informação é informar. Um jornal é para ter notícias, é para noticiar. É verdade. Mas hoje, cada vez mais, e estávamos precisamente aqui no início a falar disto, hoje cada vez mais um jornal tem como missão interpretar os acontecimentos. Porque a informação nós já temos, nós vivemos numa sociedade de informação. Não há nada que aconteça no outro lado do mundo que nós não saibamos. O nosso problema não é criar mais estruturas de notícias. A grande questão é como interpretar. Como interpretar. E aqui é muito interessante ver a mudança. Há uns anos atrás, o grande símbolo das nossas sociedades era a bússola. E a bússola é muito simples. Nós tiramos-la do bolso, colocamos na mesa e a bússola indica o norte. E quando ela não indica o norte, o viajante não diz o norte desapareceu, diz a bússola está com um problema qualquer. Porque não havia dúvidas de que há um norte, isto é, não há dúvidas de que há um horizonte, não há dúvidas de que há um paradigma, de que há um modelo, de que há uma referência. Isso tudo mudou quando passamos para uma sociedade tipo radar. Isto é, nós já não buscamos um ponto fixo, mas passamos a buscar sinais. Podem estar aqui, podem estar ali, podem estar acolá. E isso reconfigurou quer o interior da igreja, quer a sociedade, deixou de haver um centro e passou a haver muitos sinais. Mas hoje passamos ainda para uma outra mudança que o telemóvel nos dá. Isto é, hoje nós não temos de andar à procura. Não temos de andar à procura. As coisas chegam-nos. As mensagens chegam ao nosso bolso. Nós não temos de procurar nada. Só temos de estar ligados. Só temos de estar conectados. E temos de ter um decodificador. Temos de ter um aparelho que interpreta aquilo que nós recebemos. Ora, isso de facto é a imagem do nosso tempo. Hoje, o grande desafio maior é o desafio da interpretação. Nós precisamos de interpretar, de discernir, de pensar naquilo que nos acontece. E nós sabemos como pensar é uma luta, é uma arte de resistência, não é fácil, porque nos deixamos ir na corrente. E este esforço por interpretar a realidade, por ler os sinais dos tempos, à luz da fé, por aplicar a esperança à realidade, é um trabalho que a comunicação social e a comunicação social de inspiração cristã é muito especialmente chamada a fazer. Estou já perto do fim. O 9º mandamento é a informação exterior, é para falar das coisas do mundo. A informação não é para falar dos estados da alma, mas é também muito importante que a informação seja interior. Que a informação não fale só das coisas que nos acontecem, mas também falem das coisas que nós somos. E é interessante que numa sociedade da comunicação há duas coisas que ficam trucidadas imediatamente. É a palavra, que é uma invenção humana que nós não podemos deixar de parte. Hoje a palavra, em muitos casos, vale zero. Nós ouvimos,
no discurso público, ouvimos o discurso da comunicação social falar isto e falar o seu contrário e dizemos, mas que valor tem a palavra? O que é que vale aquela palavra que estamos a ouvir? E nós sabemos que numa sociedade onde o marketing tem um papel muito forte, a palavra, digamos, é uma ficção de si mesma. Ora, reabilitar o valor da palavra, o valor humano da palavra, como pacto com a verdade, é alguma coisa muito importante. E outra coisa que é trucidada é, de facto, a interioridade. No fundo, na comunicação social dominante, contam as ideias, o ruído, a acumulação, mais isto. É uma avalanche de coisas imparável. E deixamos de ter tempo, no meio de tantas vozes e fantasmas, para ouvir a nossa voz interior, entrarmos em nós mesmos. E hoje, por exemplo, um papel que a comunicação social tem é também nos ajudar a perceber a importância do silêncio. A importância do silêncio. Porque sem silêncio nós não conseguimos escutar a palavra que dentro de nós está a ser dita, que dentro de nós está a ser formulada. E num tempo em que tudo é sonoro, em que tudo é mensagem, nós precisamos de momentos em branco, momentos de silêncio, que nos devolvam a capacidade de ver, de ouvir, de estar em nós próprios. E por fim, o 10º mandamento que eu queria aqui evocar neste aniversário da crença, que é um jornal de inspiração cristã, é que um jornal de inspiração cristã serve para noticiar o presente da Igreja. E a crença falo com muita qualidade, mas é importante que não fale só do presente. Fale também do futuro da Igreja. Daquilo que nós sentimos para onde o Espírito Santo conduz a Igreja de hoje. E aqui, para terminar, queria lembrar aquilo que um dos grandes teólogos do século XX, Karl Rahner, dizia do caminho da Igreja. Ele dizia, olhando para o futuro da Igreja, eu sinto que o Senhor nos está a conduzir para uma nova época da história. E sinto que há 3 coisas que são muito, muito claras e que serão um futuro, constituem já desafios para hoje. A primeira coisa clara é que nós já não seremos cristãos de uma forma imediata, já não seremos cristãos por imersão num determinado contexto familiar ou cultural. Cada vez mais, ser cristão será uma opção. Muitas vezes, tornar-se cristão será até uma surpresa. Nós podemos ser cristãos porque pertencemos a uma determinada tradição, mas cada vez mais o ser mesmo cristão a sério passará por uma decisão pessoal, que muitas vezes será contracorrente, muitas vezes nos colocará em solidão, mas é esse o caminho do futuro. Cada vez mais nós seremos cristãos porque temos de dizer, eu quero ser cristão. O segundo aspecto prende-se com o facto de, nesta diáspora cultural que é o mundo contemporâneo, onde nós estamos semeados, as comunidades vão continuar a existir, mas vai ser cada vez mais decisivo o valor do testemunho. O valor do testemunho. A Igreja tem uma presença, e no nosso país, nas nossas regiões, tem uma presença histórica, liga-se à sua própria descoberta, uma presença cultural desde sempre, uma presença institucional inquestionável, mas a par dessa presença, que tem de ser sempre qualificada, é necessário valorizar o testemunho e perceber que hoje a dimensão da evangelização pede de facto um povo, uma comunidade de testemunhas, que possam, onde estão, de forma simples, despretensiosa, ser aquilo que são. E por fim, diz-nos Karl Rahner, nós precisamos recuperar no futuro
aquilo que ele chama o santo poder do coração. Isto é, vivermos a misericórdia como ministério, vivermos a compaixão como serviço, vivermos o acolhimento como caminho, vivermos a amizade e a proximidade como prática. E neste ano santo da misericórdia, nós percebemos bem a pertinência do que é recuperar o santo poder do coração. Nestes 100 anos da crença, quis deixar um mandamento ao contrário para cada uma das suas décadas. 100 anos é uma responsabilidade em relação ao passado, de honrar, é uma responsabilidade no presente, de servir, mas é também uma responsabilidade em relação ao futuro. E por isso é tão importante perspectivar aquilo que somos chamados a ser. Mas quando esta manhã lia o número comemorativo do centenário da crença e lia o editorial inspirado do Padre Cassiano, eu gostei muito da forma como ele terminou o seu editorial e é dessa forma que quero terminar esta minha comunicação. Ele dizia: o futuro já começou. Parabéns.